Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo neste nosso canal. Meus amores, já vão se inscrever, deixar o like, subscrever, ativar o sino das notificações para não perderem nada deste canal. Meus amores, o dia que eu fiz a minha própria sessão em casa. Quando eu gravei este vídeo, eu já havia criado o canal no YouTube, mas ainda não sabia como funcionava, como é que eram as regras, então não sabia como é que tinha que gravar, o formato e tudo mais, então eu gravei simplesmente, né? Foi um dia antes do meu aniversário, eu sou do dia 7 de abril, meus amores, e eu fiquei aqui pensando, por que não publicar o meu vídeo, né? Para mostrar a outras mulheres que também, assim como eu, não estão a poder gastar, né, para pagar uma sessão profissional, gastar 100, 200, até 500 reais numa sessão, e muitas das vezes a gente não tem esse dinheiro e também fica desanimada, não quero fazer, e eu decidi fazer a minha sessão em casa mesmo. Me produzi, comecei cuidando do meu cabelo e agora estou aqui a fazer a minha maquiagem. O meu rosto já estava limpinho, passei o tônico para retirar toda aquela sujidade, né, ou todo o resíduo que o gel que eu uso para fazer a limpeza não retirou, e depois eu passei um primer só. Se eu fosse demorar mais tempo com a maquiagem, ficar por mais tempo, eu tinha que passar hidratante, protetor solar, depois o primer, mas como era só mesmo para fazer a foto em casa, então foi só essa fraca preparação de pele. Depois comecei a fazer as minhas sobrancelhas. Eu gosto de passar a pomada modeladora para deixar os meus fios bem fixos. Depois, com o lápis preto, eu faço todo o contorno das minhas sobrancelhas, e com o lápis castanho escuro eu faço o preenchimento e venho com a escova para tirar toda a marcação, fazer aquele esfumado, ficar assim uma sobrancelha bem leve. E depois venho com o corretivo, uns 2 tons acima do meu, e vou corrigindo as minhas sobrancelhas, né? Quando eu comecei a me maquiar, minha gente, fazer as sobrancelhas para mim era assim, algo muito difícil. Mas depois eu fui entender que o nosso corpo nada é igual 100%, né? Então, nós temos uma sobrancelha um pouco mais descida, um pouco mais para outra, mais alta, e tá tudo certo se a gente não conseguir igualar. Corrigi as minhas sobrancelhas, passei a minha base. Eu gosto de passar uma base bem próxima ao meu tom. Nesse caso, eu usei 2 bases, meus amores. Não mostrei aqui os produtinhos, né? Mas eu passei 2 bases para chegar assim bem próximo ao meu tom. Depois eu vim com o mesmo corretivo que usei para corrigir as sobrancelhas, para iluminar as zonas de iluminação, que é no queixo, o nariz, a testa, aqui embaixo dos olhos, né? E venho com a esponjinha para dar aquela batidinha, bater muito bem, para tirar todo o excesso, esfumar bem o produto para não ter aquela marcação. E depois eu venho já com uma paleta de contornos, sem usar contorno em creme, porque eu, como tenho a pele oleosa, meus amores, não gosto muito de usar produtos em creme. Por isso é que eu aposto bastante no meu skincare, né? Para depois ter que usar só produtos em pó nas minhas maquiagens dia a dia, mas quando eu quero algo assim mais elaborado, eu uso a base, mas pouca quantidade. Então, passei aí o meu contorno e depois eu vim selar essas partes que eu usei o corretivo em creme com um pó banana, que também ele é um pó iluminador que também às vezes eu uso só sem usar o corretivo em creme, mas dessa vez eu queria assim iluminar bem essas áreas. Vem selar muito bem ali nos olhos, no queixo, na testa. E maquiagem é isso, meus amores, não pode ter preguiça. Tem que estar a esfumar, passar bem os produtos para depois não ter marcação. Depois eu venho passar o blush. Eu aprendi a gostar de blush, né? Se bem que eu
pego sempre pouco produto. Eu tô a usar esse rosinha assim bem clarinho, mas eu pego pouco produto porque eu não gosto de ter aquela cara assim. Tipo, levei uma chinelada, né? Mas pronto, tem vezes que eu uso também aquele blush assim, um pouquinho avermelhado, mas sempre um pouquinho, assim meio alaranjado também. E vou me guiando, né, conforme eu gosto de me ver no meu rosto. Em seguida, peguei esse pincel também com um pouco de contorno, né? E fui assim afinando ligeiramente o meu nariz, porque eu não queria nada assim muito afinado, né? Então, peguei logo o pó. Claro que se você quer uma maquiagem bem mais, como é que é dizer, bem mais marcada, né? Mas sem aquelas marcações que a pessoa fica assim, ela não esfumou bem. É bom sempre primeiro vir com produtos em creme, depois vir selar com produtos em pó. Mas eu como gosto dessa coisa assim bem leve, me sinto bem. Essa maquiagem eu faço até para ir para casamentos, eventos, porque eu me sinto bem com ela. E maquiagem é sobre isso, é nós nos sentirmos bem e não fazer uma coisa que depois a gente não se encontra. Eu não gosto. Amo ver maquiagens bem transformadoras, também amo, né? Mas não me vejo por enquanto. Quem sabe lá para frente eu vou gostar. Mas por agora eu gosto dessa maquiagem que eu me olho e ainda me encontro, né? E não gosto de parece que não é ela. Eu gosto quando as pessoas assim, estás linda, mas estás a usar maquiagem. Parece que eu estou a usar e não estou a usar, mas estou a usar. Depois de passar o blush, eu peguei um pó, que é um pó compacto, e fui selando toda a maquiagem, tirar toda a marcação. Usei um lápis preto aí para a linha d'água aqui embaixo nos olhos, e depois fiz o meu olho, né? Nada muito elaborado, sem brilho nem nada, porque eu quero um olho assim, bem simples. Apenas usei o contorno, né, que usei para contornar aqui nas bochechas, aqui em cima na testa, né, aqui embaixo no queixo, para fazer também o meu olho. Esfumei muito bem e depois vim com iluminador, iluminei em cima dos lábios, aqui na ponta do nariz e aqui em cima no meio, né, nesse ossinho do nosso nariz, que dá assim todo o charme. Eu gosto de iluminador, mas também bem pouco, e eu não passo aqui assim próximo onde a gente passa o blush. Meus amores, eu ainda não sei bem o nome dos sítios, né? Porque tem côncavo, tem a área que a gente passa o blush, tem todo o nomezinho, e eu como ainda sou uma bebê na make-up, então vocês me entendam, por favor, porque aqui é mesmo para vos mostrar que, minhas lindas, é possível nós tirarmos um momento para nós, é possível nós nos deixar linda, fazer a nossa sessão mesmo em casa, né? Não deixar passar o nosso dia em branco. Pode até não ser uma sessão fotográfica, pode ser uma outra coisa que você queira fazer, né? E que envolva assim um custo alto, né? Você pode fazer de uma outra maneira, só não deixe o teu dia passar assim em branco. E foi o que eu fiz, meus amores. Eu me maquiei, me penteei, escolhi um look que vocês vão ver já aí para frente. E, meus amores, eu gosto muito de batom vermelho. Eu gosto de batom vermelho. Se é uma coisa que eu amo na maquiagem, é fazer a boca. Eu amo fazer a boca. Por isso é que eu, no rosto, nem me dou assim muito trabalho. Mas eu gosto de fazer os lábios. Acho que dá todo o charme na maquiagem. Tirei o lenço, ajeitei o meu coque, maquiagem prontinha. E agora fui me vestir para começar a fazer as fotos. Escolhi um lugar da casa que tinha boa iluminação, a parede mais branquinha, estendi um lençol no chão, né? Quem estava me dando suporte é minha mãe. Eu peguei o telefone e meti, como eu tenho uma ring light pequena, meti ali fixado o telefone e a minha mãe só foi dando os cliques para fazer as fotos. E eu fiz uma edição assim leve, nada profissional. Claro, se eu fizesse com um profissional ia estar muito mais caprichado, né? Porque
com profissional, é um profissional. Sem desmerecer o trabalho deles, mas eu acho que eu arrasei, meus amores. Então, deixem aí nos comentários e acompanhem aqui eu me exibindo com o meu look. Esse vestido eu trouxe na mala, fiz lá em Angola. O pano que escolheu foi mesmo a minha modista e eu amei, meus amores. Eu aí posando para as fotos, super alegre. Essas são já algumas fotos que eu editei. Meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Cesaltina, uma angolana que agora vive no Brasil e ficou criadora de conteúdo, né? Youtuber, nesse caso. Então, não passem sem deixar um coração, né? Um like. E esse vídeo foi mesmo dublado só para deixar aqui registrado, né? Então, não deixem o like, comentem, subscrevam no canal, né? E ativem o sininho e sejam bem-vindos à minha comunidade. E meninas, vamos lá arrasar no nosso dia de aniversário. Eu amei. Vida, hoje é dia de festa. E fizeram pausa para meninas Cesaltina. Oh,